Olá, meus amigos, professor Antônio Pissetti dando continuidade ao assunto, aos assuntos da disciplina de Sociologia, e vamos trabalhar agora a distinção do espaço público, e espaço privado. Um assunto bastante curto, bastante rápido, de fácil entendimento. Vamos ver então aqui na tela, a gente vai colocar aqui na tela para vocês, distinção do espaço público e espaço privado, tá? Então, o que nós temos aí? Uma definição. Em toda a sociedade democrática, existem duas esferas de vida que articulam as relações políticas e sociais. Uma delas é a esfera pública, na qual se localizam o Estado com seus três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e outras instituições políticas. A outra é a esfera privada, lugar das atividades econômicas, dos interesses particulares das empresas, do mercado, da vida familiar, da vida religiosa e das relações sociais, Então sabemos que existe a esfera pública e a esfera privada. Entre essas duas esferas estão a opinião pública e a sociedade civil. Esta última formada pelas organizações privadas sem fins lucrativos, que se estabelecem fora do mercado de trabalho do governo, mas que têm importante presença na vida política, Então, essas organizações privadas, sem fins lucrativos, às vezes influenciam muito na vida política, do próprio governo, nas questões das escolhas, do próprio país, ok? Temos um próximo texto aí, Exemplos de organizações que participam da sociedade civil em nosso país são a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, as organizações não governamentais, as ONGs, dentre outras, tá? E eu coloquei uma observação aí para vocês que atualmente as ONGs contêm o núcleo do que poderia se chamar terceira esfera, porque a ONG está situada entre o espaço público e o privado. E vale lembrar que as mesmas surgiram pela deficiência do Estado em atuar em alguns setores e comumente são ambientais e sociais. Alguns anos atrás, vou fazer uma pequena observação aqui, que alguns anos atrás a gente não tinha ONGs, a gente sempre teve pessoas ajudando outras pessoas, grupos, entidades, mas não ONGs propriamente. Então o próprio termo ONG, ele passou a ser mais utilizado de alguns anos para cá. Tá? E as ONGs elas surgiram exatamente pela deficiência do Estado em resolver os problemas de algumas pessoas. Então, por isso que aqui no fim do texto que a gente viu, estava citado que as ONGs comumente são sociais ou ambientais, porque elas têm, digamos, são as ONGs, organizações não governamentais, elas têm, digamos assim, uma preocupação, com o meio ambiente, com a vida das pessoas, com problemas relacionados, à acessibilidade, sustentabilidade, todos esses conceitos que nós comumente ouvimos também falar no nosso dia a dia, Então, é por isso que as ONGs elas existem, Agora, a gente sabe que muitas coisas erradas também não é o nosso objetivo, mas obviamente que muitas coisas erradas também aconteceram e acontecem relacionadas a essas ONGs, mas mesmo assim a ONG, uma ONG ou ONG são vistas como terceira, a terceira esfera, porque ela faz essa ligação entre o governo, entre o público e o privado. Uma coisa muito interessante que quando a gente escreve Estado, não sei se isso mudou, mas pelo menos é o que leio de vez em quando a gramática, que quando você escreve Estado, de país, de nação, você tem que escrever com E maiúsculo, que é diferente de Estado, da unidade da federação, que nesse caso você poderia escrever com E minúsculo, tá? Agora, já que eu toquei nesse assunto, eu até sugiro que vocês falem com o professor de vocês, de língua portuguesa, para ver lá na redação, nas questões de prova, se
quando você trata do estado do Rio de Janeiro, né, se existe alguma exigência, né, nessa prova por usar a unidade da federação Estado com E maiúsculo, né, mas acredito que não, porque os próprios conteúdos, né, de jornais, revistas e até questões de provas, né, já utilizaram várias vezes o estado de unidade da federação com E minúsculo. Agora, tratando-se de país, obrigatoriamente é maiúsculo, meus amigos. Vamos lá, tá? Continuando a sociologia aqui, vamos ver o que temos aqui, né? Vale observar também que quanto ao espaço no sentido de lugar, um shopping é um espaço privado ou particular aberto ao público, enquanto uma praça pública é um espaço público visitado ou frequentado por pessoas, né? Então tem que fazer essa diferenciação aí, tá? As instituições ou órgãos públicos constituem espaços públicos que de alguma forma estabelecem normas e regras para a utilização de serviços, visitação, etc. Né? Então, muito interessante, eu observando aqui para vocês, né, que nós passamos antes aquela questão, né, de proteção social, de eficiência social, né, e esses espaços públicos, né, eles existem exatamente para serem o quê, né, eficientes, né, para apresentarem, para promover a eficiência, para que as pessoas tenham acesso a tudo aquilo que necessitam, né, tá ok? E é isso, meus amigos, né? A gente tem esse módulo que ele é bastante curto, mas que tem que sempre também se tomar cuidado, né? Fazer essa diferenciação entre espaço público e espaço privado. Desejando a todos vocês boa sorte, bons estudos. Até daqui a pouco aí, gente. Tudo de bom.